dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você, meu amigo, minha amiga do LAC Cursos. Sejam bem-vindos. Hoje a aula é extremamente importante. Nós vamos falar sobre o nexo de causalidade, ou chamado relação de causalidade. Assunto que despenca nas provas de concurso público. E aqui eu chamo a atenção de vocês, que é um assunto também complexo, porque envolve um raciocínio, mas uma imaginação também. Para você compreender o que é nexo de causalidade, você tem que usar sua imaginação. Ela tem que ser fértil. Mas antes da gente entrar sobre nexo de causalidade, eu gostaria de fazer uma espécie de um resumo para você poder entender o tópico nexo de causalidade. Aqui nós temos um conceito de crime, o conceito analítico de crime. Por que conceito analítico de crime? Porque nós estudamos o crime através de partes. Nós estudamos o crime através de seus elementos. O conceito de crime não é um conceito fechado. É um conceito onde a gente só vai compreender de maneira global se nós estudarmos cada um dos seus elementos. O crime, então, é um fato típico, o conceito de crime, ilícito e culpável. Nós adotamos o conceito tripartido de crime. É o conceito mais utilizado pela doutrina, inclusive aceito pelo STF. E dentro do primeiro elemento do fato típico, nós temos a conduta. A gente analisa a conduta do ser humano. E toda conduta provoca um resultado. Toda conduta provoca um resultado. O nexo de causalidade serve para você explicar se aquela conduta realmente gerou aquele resultado. Quando se fala em estudo de relação de causalidade, é você fazer a seguinte pergunta. Por exemplo, foi lá, a pessoa atropelou B. E B veio falecer. Com o nexo de causalidade, você vai fazer a seguinte pergunta. A conduta de A foi determinante para a morte de B? Mas, professor, é óbvio. Às vezes não é tão óbvio assim, não. Depende do caso. Então, nexo de causalidade é você estudar a sequência de atos que permite você descobrir quem foi o autor do resultado. Qual foi o fator preponderante daquele resultado que vai ser considerado típico, isto é, que está previsto como crime. Então, o conceito de crime, dentro do conceito de crime, dentro do fato típico, o nexo de causalidade vai buscar explicar se o autor daquela conduta foi que causou o resultado, se causou resultado total ou parcialmente, isto é, se houve a consumação ou tentativa daquele delito, através do estudo do nexo de causalidade. E é importante a gente entender isso, que o nexo de causalidade faz parte do fato típico, primeiro elemento do crime, porque isso é cobrado nas provas de concurso público. Aí vem a primeira questão. São elementos do fato típico, exceto, então está perguntando o que não é elemento do fato típico. 1. Conduta. Nós vimos que conduta faz parte do fato típico. 2. Vimos que o resultado também faz parte do fato típico. 3. Tipicidade. Nós vimos que também faz parte. D. Nexo causal. Também vimos que faz parte. Nexo causal, relação de causalidade são sinônimos. E, ao fim, antijuridicidade ou ilicitude. A ilicitude não faz parte do fato típico. Não é requisito do fato típico, é segundo elemento do crime, razão da qual a resposta é a letra E.
Então, a relação de causalidade ela vem prevista lá no artigo 13 do Código Penal. E é interessante, como eu falei para vocês, estudar nexo de causalidade é você verificar se aquela conduta gerou aquele resultado final. Não tem um filme O Senhor das Armas, em que uma determinada cena do filme do Senhor das Armas, a munição é fabricada lá, obviamente, na fábrica, e ela vai parar na cabeça de uma pessoa, mas passa por um processo. A munição é contrabandeada, enfim, é vendida e tal, até que para na cabeça de uma pessoa, causando a morte daquela pessoa. A relação de causalidade é você descobrir quais foram as sequências causais que levaram a munição chegar até ser utilizada para provocar a morte daquela pessoa. E quem são as pessoas responsáveis por aquela morte do ponto de vista do direito penal. E o direito penal já nos dá essa resposta quando diz que só pode ser responsabilizado penalmente aquele que de maneira dolosa ou culposa, desde que tenha previsão legal, tenha causado o resultado. Então tem que haver uma conduta humana que tenha sido causador daquele resultado final. No caso, é quem apertou o gatilho, né? É por meio dela que se conclui se o resultado foi ou não provocado por aquela conduta. É isso que eu quero que fixe na cabeça de vocês. Olha só que questão interessante. O Código Penal, ao tratar da relação de causalidade do crime, considera a causa emoção, paixão, delação, ação ou omissão sem a qual não teria ocorrido o resultado, excludente de ilicitude, discriminante putativa. Gente, fácil. Fácil porque relação de causalidade, causa. O que é causa? É toda ação ou omissão sem a qual o resultado não teria ocorrido. É o que está no caput do artigo 13. O artigo 13 diz: o resultado que depende da existência do crime somente é imputável a quem lhe deu causa. O que é causa? Considera-se causa a ação ou omissão sem a qual o resultado não teria ocorrido. Então, causa é, traduzindo, o que é causa? É sem ação ou omissão de uma conduta humana sem a qual o resultado não teria ocorrido. Então, a gente vai trabalhar isso com vocês. É muito importante deixar bem claro que a relação de causalidade ela é vista e ela é sentida nos chamados crimes materiais. O que são crimes materiais? São aqueles crimes que deixam vestígios. São aqueles crimes que, para ocorrer um resultado, tem que haver uma mudança do seu mundo exterior. Então, são crimes que, obrigatoriamente, tem que haver uma mudança em seu exterior. Professor, dê um exemplo. Homicídio. Tem que tirar a vida de alguém. Tem que haver uma mudança fática. A questão de você praticar lesão corporal. São crimes considerados crimes que o nexo de causalidade é visto com mais clareza. É importante também dizer que todo crime tem resultado jurídico. Todo crime tem resultado. Às vezes nem todos os crimes têm os crimes materiais apresentam uma relação de causalidade e uma questão material mesmo, a morte de alguém. Há crimes que não precisa ter a alteração fática, a alteração da realidade. Não há necessidade disso. Por exemplo, nós temos o crime de concussão, que é o funcionário público que exige de alguém uma vantagem indevida. O fato do funcionário exigir já está consumado o delito. Se ele vai receber ou não essa vantagem, pouco importa. Já a consumação se dá com a mera exigência. Então percebam que este tipo de crime é chamado crime formal. Os crimes formais não há necessidade de um resultado material para que se possa haver a sua consumação. No caso, por exemplo, da concussão, previsto no artigo 316 do Código Penal, não é necessário que o sujeito receba a vantagem indevida para haver a consumação do delito. Não, basta o
exigir do funcionário público para estar consumado o delito ou não. Então, nesses tipos de situação, quando não se tem um resultado material, a doutrina fala que todo crime tem resultado jurídico. Isso já foi cobrado em provas da Defensoria Pública do Estado de Alagoas. Foi: todo crime tem resultado, nem todo crime tem resultado material, mas tem resultado jurídico. Correta a afirmação. E nós temos as teorias que tentam explicar o que vem a ser nexo de causalidade. O objetivo do nosso curso aqui é trazer um mais enxuto material. Vocês podem perceber que as aulas elas estão mais curtas, mas elas estão de forma mais objetivas e com questões. Então eu chego para vocês e eu vou te passar, ou eu passo uma teoria ou as que são mais cobradas em provas. No caso aqui, nós temos a teoria da equivalência dos antecedentes, também como conhecida como teoria da condição simples, ou também teoria da conditio sine qua non. São os nomes dados. É muito comum cair nas provas de concurso público. Teoria da conditio sine qua non ou teoria das equivalências dos antecedentes. É adotada pelo nosso Código Penal. Qual é o conceito dessa teoria? O próprio Código Penal diz: considera-se causa a ação ou omissão sem a qual o resultado não teria ocorrido. Gente, é interessante que por essa teoria existe uma crítica muito forte com essa teoria. Por quê? Porque através dessa teoria diz assim: considera-se a ação considera-se causa toda ação ou omissão sem a qual o resultado não teria ocorrido. Essa teoria diz assim: toda ação ou omissão, a gente tem que analisar toda ação ou omissão que aquilo poderia ter dado causa. Vamos pegar o exemplo do Senhor das Armas, que é uma aula de teoria de conditio sine qua non. A munição foi fabricada, depois ela foi contrabandeada, depois ela foi vendida, depois ela foi usada, que causou a morte. Percebam, tudo isso aqui foi causa para que ocorresse o resultado final. Tudo isso foi causa. Professor, qual que é a crítica que é feita a essa teoria? Que essa teoria faria uma regressão ao infinito. Por quê? A munição só foi fabricada porque o dono da fábrica construiu a fábrica. Só existe o dono da fábrica porque a mãe e o pai deles fizeram ele. E o resultado daria até o infinito, até que chegaria-se que o grande culpado de tudo seria o Criador do universo. Esse é o problema da teoria. Tudo seria causa para o resultado, tudo seria ação ou omissão para o resultado final. Professor, como que eu vou conseguir descobrir qual é a causa para o direito penal que é determinante para o resultado? É aquela conduta em que o agente pratica a conduta desejando o resultado final. Quando o sujeito criou a munição, ele criou a munição querendo a morte daquela pessoa? Quando ele fabricou? Quando o outro contrabandeou, ele desejou a morte da outra pessoa? Também não. O dolo dele, a intenção dele era contrabandear. Se iam utilizar a munição ou não para qualquer situação. Quem que desejou a morte e produziu a morte com a sua ação ou omissão? Foi aquele que efetuou o disparo. Então, ele que tem que ser responsabilizado penalmente. Então, só para deixar claro, causa é todo comportamento humano, tá? Animais não são causas. É, na verdade, comportamento humano, doloso ou culposo, comissivo ou omissivo, que de qualquer modo concorreu com o resultado. Comportamento humano, ou seja, aquela pessoa que desejou e agiu com aquilo, com aquele dolo, com aquela culpa. Esse processo que eu fiz com vocês, qual é o comportamento humano que foi determinante para o resultado final?
é chamado de processo hipotético de eliminação desenvolvido por Tyrion. Você mentalmente vai... Por isso que eu falei que é uma aula que você tem que usar a sua imaginação. Você vai suprimindo. Espera aí. O dono da fábrica não pode ser responsabilizado pela morte, porque não foi ele que efetuou o disparo. Ele não tinha intenção. Aí você vai o quê? Você vai subtraindo até chegar a quem realmente pode ser atribuído àquela causa que gerou o delito. E a doutrina, ela faz o quê? Ela faz com que exista as espécies, ela divide as causas. É chamadas de concausas. E essas concausas, elas, na verdade, o que seriam concausas? Vamos lá. Isso aqui é importante até que desenhar. Como eu falei para vocês, eu quero deixar bem claro a matéria. Toda ação ou omissão humana, ela, de certa forma, pode ter uma causa junto com ela. Como assim, professor? Pode, além do comportamento de uma ação ou omissão humana, de um comportamento humano, existe também a possibilidade de ter uma causa estranha a esse comportamento. É uma causa estranha. É uma causa estranha, que não é originado do comportamento do ser humano, mas ela está lá presente. É uma causa que está presente. Professor, não estou entendendo. Gente, por exemplo, eu efetuei o disparo de arma de fogo para matar a pessoa. A pessoa é levada de ambulância e, no decorrer do caminho, ocorre um acidente, essa pessoa vai morrer em razão, não do disparo, mas em razão do acidente. Não é uma causa estranha? Não foi uma causa que contribuiu para o resultado final? Então, essa causa estranha, ou ela vai contribuir para o resultado, ou ela vai quebrar o nexo de causalidade. Ou ela contribui para o nexo, ou ela vai romper o nexo de causalidade. E essas causas, elas podem ser dependentes e independentes. As chamadas concausas, né? Eu até quero ler para vocês aqui, que é muito interessante dentro do slide, que diz assim, que é a convergência de uma causa externa, estranha, à vontade do autor da conduta, influindo na produção do resultado naturalístico por ele desejado, e se posicionando ao lado, paralelamente ao lado do seu comportamento. Então, é uma causa estranha que está ao lado do comportamento humano, que vai contribuir ou vai quebrar o nexo de causalidade. Professor, por que isso? Porque isso vai ter influência no resultado. Se uma causa contribui ou quebra o nexo de causalidade, isso vai influenciar no resultado jurídico, consequentemente ao crime que vai ser imputado ao agente. Vamos voltar no exemplo da ambulância. O sujeito efetuou o disparo, correto? Para matar. Ela foi levada com vida na ambulância. O motorista, de forma imprudente, causou o acidente. E morreu em razão do acidente. Quem causou o resultado morte? Qual foi a causa que causou o resultado morte? O acidente. Quem causou o acidente? O motorista da ambulância. Logo, o sujeito que efetuou o disparo vai responder por tentativa de homicídio. Mas, professor, não é justo. Porque se ele não tivesse efetuado o disparo, ele não estaria dentro da ambulância. E, consequentemente, a pessoa não teria sofrido o acidente. Lembre-se, tudo é causa. Mas somente aquela causa por uma ação ou omissão que a gente determinou que gera o resultado. Foi ele que determinou o acidente de trânsito? Não foi. Foi ele que deu causa ao acidente de trânsito? Não foi.
Ah, professor, mas ele que... Ah, então tá, então vamos fazer o seguinte, você não gosta da sua sogra, certo? Você detesta a sua sogra. Aí você fala, sogrona, toma aqui 10 passagens aéreas para você dar a volta ao mundo. Aí, não sei quem assistiu Hotel Transilvânia, que eu estou no momento de criança, né, meus filhos, tudo mais, Hotel Transilvânia 3. Tem Gremlins Air lá, que é o avião do Gremlins. Tudo caindo aos pedaços. Você bota a sua sogra para voar no Gremlins. Torcendo para o avião cair e é para ela morrer. E realmente o avião cai e ela morre. Você vai ser responsabilizado por isso? Não, professor, eu não. Mas não foi você que comprou a passagem aérea para ela poder ir lá para lá? Não, mas então, é isso que eu estou dizendo. Não foi a sua ação ou omissão que determinou, não foi a causa que determinou a morte, e sim o quê? A falta de manutenção da aeronave, ou a falta de perícia do piloto, coisas nesse sentido. Por isso que a gente não pode confundir as estações. A causa dependente, o que vem a ser a causa dependente? O próprio nome diz, ela contribui para o nexo causal. Ela nasce dependente da sua conduta. Então, ela contribui. Logo, não exclui a relação de causalidade. Por exemplo, você sabe que a pessoa tem hemofilia, isso é a perda de sangue. Você, tendo consciência disso, é uma causa estranha, hemofilia, você efetua uma facada com a intenção de matá-la, mas ela não morre em razão da facada, mas da perda de sangue em razão da hemofilia. Mas você tinha conhecimento prévio de que ela tinha essa causa. Você vai responder por homicídio consumado. As causas independentes são aquelas que você não tem conhecimento. Elas estão paralelas a você, mas você não tem conhecimento algum. Razão disso, você não vai responder pelo resultado final. Por exemplo, a questão do motorista da ambulância. Você teria conhecimento que ele poderia... Não, você é uma causa estranha. Você vai matar a pessoa e quando você vai matar a pessoa já estava morta. Você vai responder por tentativa de homicídio? Não, a pessoa já estava morta porque ela foi envenenada anteriormente, uma causa estranha. Isso é uma causa independente. As causas absolutamente independentes são aquelas que rompem o nexo de causalidade. Ela divide-se em, vamos lá, vou começar pela primeira, pré-existente ou estado anterior. Significa que a causa, que ia acontecer o mesmo resultado independente do comportamento do agente. Vamos voltar ao exemplo. É uma causa que existe antes da conduta do agente. A concausa, essa concausa estranha, ela existe antes do comportamento do agente e o agente não tem conhecimento. Vamos imaginar, eu quero matar a pessoa. Chego lá, a pessoa, quando eu vou efetuar os disparos na pessoa, saio de perto. Quando a pessoa é levada ao hospital, descobre-se que causou a morte não foram os disparos de arma de fogo, mas sim o veneno que havia tomado horas antes. Eu não sabia que ela estava morta. Eu não respondo por nada, porque eu não tenho como matar cadáver. Mas a pessoa... Por quê? Porque ela havia ingerido veneno. Então aquela concausa, ela o quê? Ela simplesmente quebrou o nexo de causalidade. Professor, dica, o sujeito não pode saber que existe aquela concausa pré-existente. Se ele souber, vai contribuir para o resultado final. Então ele não tem conhecimento, é uma causa totalmente estranha a ele. Temos a causa concomitante. Vamos imaginar a seguinte situação. Eu vou efetuar um disparo de arma de fogo. E aí uma pessoa que eu não tenho conhecimento, um B, também está efetuando o disparo de arma de fogo ao mesmo tempo contra C. Então eu A, efetuo o disparo de arma de fogo, B, efetua o disparo de arma de fogo contra C e acaba causando a morte. Gente, percebam que com o comportamento concomitante de B, eu não tinha conhecimento.
Aí é feito o laudo, e no laudo descobre-se que a vítima sofreu os disparos ao mesmo tempo, mas foi o disparo de B que causou a morte de C e não o meu disparo. Eu respondo por tentativa de homicídio e B responde por homicídio consumado. Foi um fato concomitante que aconteceu no momento. E uma causa independente superveniente é o exemplo da ambulância. O exemplo da ambulância é, eu efetuo o disparo e essa causa surge posteriormente à minha conduta. No caso, a pessoa morre em razão do acidente da ambulância, tá? Então, qual que é o efeito jurídico dessas causas independentes? Só pode ser imputado ao agente aquilo que ele praticou. Eu quero abrir um parênteses com relação às causas independentes supervenientes. Esse aqui é importante, esse parênteses. O STF já decidiu que infecção hospitalar não é uma causa absolutamente independente, tá? Deixar bem claro para vocês, o STF já decidiu isso. Como é que é a história? Você efetua um disparo contra a vítima. A vítima é levada com vida até o hospital. E lá no hospital ela acaba adquirindo uma infecção hospitalar. E ela não morre em razão da infecção hospitalar, mas sim... ela não morre em razão do disparo de arma efetuado, mas sim em razão da infecção hospitalar contraída. Nessa situação, o STF entende que é um desdobramento natural, é uma concausa que é conhecida por todos, que chegar no hospital e pegar uma infecção hospitalar é normal, faz parte do desdobramento natural. Então, neste caso, o agente responde por homicídio consumado e não tentado. Aí você fala, mas é o mesmo exemplo da ambulância. Não, não é o mesmo exemplo da ambulância. Porque o da ambulância, o sujeito ele tem que levar a vítima até o hospital com segurança, não é atravessando, passando em cima de todo mundo, não. É com segurança. Então, ele tem que ter prudência no momento em que ele dirige a ambulância. Tá? E nós temos as causas relativamente independentes. As causas relativamente independentes, elas contribuem com o nexo de causalidade. O sujeito acaba tendo aí um conhecimento dessas causas e aí, consequentemente, ele utiliza-se dessas causas relativas para contribuir para o seu resultado final. Por exemplo, na pré-existente, o sujeito sabe que o outro tem hemofilia e aí ele contribui para o resultado final. Ou ele sabe que a vítima está com veneno, mas não é o suficiente para ela morrer, ele vai e envenena a vítima ainda mais, para causar a morte. Então, quer ver um exemplo bem triste, mas é um exemplo. O sujeito chega na casa, encontra a esposa com vida ainda, agonizando com relação... porque ela tomou muitos medicamentos, ele vê o comprimido e ele não faz nada. Ele deixa ela morrer em razão. Neste caso, ele comete um homicídio. Ele sabe que existe uma causa pré-existente, é anterior à omissão dele, mas ele prefere que essa causa se sobreponha. Razão da qual ele responde por homicídio consumado. A concomitante ocorre simultaneamente a prática da conduta. Vamos imaginar, o sujeito vai com a intenção de matar em uma via pública extremamente movimentada. Ele sabe que é um desdobramento natural a vítima querer sair correndo e ser atropelado. Então, nessa situação, seu comportamento criminoso faz com que surja essa causa relativamente independente e que contribua com o resultado final. E a superveniente, o exemplo que eu dei, que cai muito em prova, é a questão da infecção hospitalar. É um grande exemplo de causa superveniente, relativamente independente, superveniente.
Agora, existe a questão da omissão penalmente relevante. Aqui é um ponto muito importante da aula. Por quê? Porque aqui nós vamos falar do parágrafo 2º do artigo 13. Aqui estamos falando da questão do sujeito. Lembre-se que eu falei para vocês que o sujeito ele pode ser responsabilizado. Causa, o que é causa? É toda ação ou omissão. A ação é fácil, é um comportamento positivo. Você agiu comportamento positivo, acabou, tranquilo. O problema é com relação à omissão. Com relação à omissão, a gente tem que entender para que o sujeito possa ser responsabilizado pelo resultado final da sua omissão, nós devemos analisar o parágrafo 2º. É a chamada omissão penalmente relevante. É os chamados crimes omissivos impróprios. Por que crimes omissivos impróprios? Porque aqui traz a figura do garantidor. É aquele que tem o dever legal de impedir o resultado final. Se é aquele que tem o dever legal de impedir o resultado final e não o faz, ele responde pelo resultado final. O parágrafo 2º diz: a omissão é penalmente relevante quando o omitente devia e podia agir para evitar o resultado. O dever de agir incumbe a quem? Então, olha só que interessante. Só vou passar aqui rápido. Olha que interessante. Vamos lá. A omissão é penalmente relevante. Ou seja, a omissão só é punida do ponto de vista penal quando o omitente devia e podia agir. Não basta apenas o dever legal, mas ele também tem que ter a possibilidade fática de agir. Não adianta você dizer assim, pô, o policial tem o dever de evitar ou de reprimir o crime. Correto. Mas a segunda pergunta, ele tinha possibilidade fática de fazer isso? Espera aí, eram 20 bandidos e ele com o revólver 38. Ele tinha como evitar o roubo? Não, não tinha. Ele não tinha possibilidade fática de evitar o roubo. Então, é o dever e poder para evitar o resultado. E aí a lei descreve o que é o dever. O que vem a ser o dever? O que está previsto na lei como dever? Quando que a lei te dá esse dever? Porque esse dever origina da lei. A linha 1, a linha A, que tenha por lei obrigação de cuidado, proteção ou vigilância. É o caso de um salva-vidas, o caso de um policial civil, o caso de um policial militar, o caso de um médico, que eu quero chamar a atenção do médico da saúde pública. Ele é funcionário público, né? Aconteceu uns anos atrás um caso muito triste e eu vou até apagar o grifo para vocês poderem entender. Era final de ano, ano novo, e uma criança foi baleada na cabeça e foi levada até o pronto-socorro no Rio de Janeiro. Bala perdida. Chegou lá, o médico não estava lá. O médico responsável para fazer a cirurgia, ele não estava lá. Era para ele estar lá e ele não estava lá. E, consequentemente, a criança veio a falecer por falta de cuidados médicos. Um dos fatores foi a falta de cuidados médicos. E aí, na época, segundo a imprensa, o delegado falou, eu vou indiciar o médico por homicídio doloso, porque o médico tinha o dever de estar lá e ele não estava lá. Gente, com todo o respeito ao delegado, enfim, um caso muito triste, não tem como trazer de volta a vida de uma criança. Mas olha o que o Código Penal diz. A omissão é penalmente relevante quando o omitente, aquele que tem o dever, o médico tinha o dever? Tinha, por lei.
Ué, se ele é da rede pública, ele tem que cumprir os seus horários. É bem claro, a lei é bem clara, diz, ó, você tem que estar lá cumprindo os seus horários. Você não pode faltar só se for justificada as suas faltas. E podia agir. Pergunta, ele estava lá na hora? Não. Ele tinha faltado. Ele poderia agir? Não. Ele tinha conhecimento do fato? Não. Ah, professor, mas ele poderia... Mas qualquer um sabe que poderia surgir... Pera. Não vamos voltar na regressão infinita, não. Não vamos voltar na regressão infinita. Porque na regressão infinita, aí você vai responsabilizar todo mundo. O comportamento, a omissão dele só é penalmente relevante quando ele vê a situação, ele tem a possibilidade de agir e ele não faz. Então, nesse caso, o médico não poderia ser responsabilizado pela morte da criança. Ele poderia ser responsabilizado administrativamente, ele poderia ser responsabilizado por diversos outros crimes, menos por homicídio. Agora, se ele estivesse no hospital, se deparasse com a criança naquela situação e ele não fizesse nada, aí ele poderia responder penalmente, porque ele tinha o dever, ele podia agir e não fez. Mesma coisa os policiais, os salva-vidas, todo mundo. Não basta o dever, tem que ver a possibilidade. A linha B. Que de outra forma assumiu a responsabilidade de impedir o resultado. Nós estamos falando da segurança privada, estamos falando de seguranças particulares, estamos falando daquela... Quando você dá carona. Isso, você dá carona para a pessoa. Vem, eu te dou... Amigo, eu te dou carona. Vou te levar até na sua casa. Você de outra forma, está assumindo o risco. Qual que é o dever que você está assumindo? Que você vai levar em segurança aquela pessoa. E se você provocar um acidente no decorrer deste caminho, você pode responder por homicídio, culposo ou doloso, dependendo do seu comportamento, dependendo da sua omissão. Ah, professor, mas como assim? Olha, se você tinha o dever de levar a pessoa até segurança e você não faz, porque acontece um acidente e você não presta o socorro necessário, você pode responder sim. Ah, professor, dê um outro exemplo, a questão da babá. A babá, ela assume um compromisso. Então, são essas. E letra C, com seu comportamento anterior, criou o risco da ocorrência do resultado. Então, comportamento anterior, você provocou. Aqui existe uma discussão se o comportamento ele tem que ser doloso ou culposo. Para mim, tanto faz. Comportamento, aqui a lei não faz distinção. Então, culposamente ou dolosamente, você causou um acidente, você causou um incêndio dentro do cinema. Então, o seu comportamento anterior provocou o risco, gerou o risco, você tem que salvar as pessoas. E você não pode se omitir, porque o seu comportamento foi determinante para a criação deste risco. Deixar bem claro para vocês o seguinte, que o que cai nas provas de concurso público? O nome. Essa omissão é chamada de crimes omissivos impróprios. Está na moda o examinador trazer crimes espúrios. O que são os crimes espúrios? São os crimes omissivos impróprios ou comissivos por omissão. Por que comissivos por omissão? O sujeito tem o dever de agir, o agir, mas não age. Então, comissivos por omissão. Ressaltando, reforçando, que está no material, mas para reforçar, o agente tem o dever e tem que ter a possibilidade de agir diante do caso concreto. Professor, mas a possibilidade de agir pode ser com telefonema? Pode, mas nós devemos analisar a possibilidade de agir diante do caso concreto. Como assim como telefonema? Vamos imaginar, o policial não pode ir lá impedir usando a munição 1,38 em cima dos bandidos que estão fuzil, mas pode ligar para pedir reforços nesse sentido.
Nós adotamos a teoria normativa, por isso que diz que a omissão é penalmente relevante, omissivos impróprios. Quando a gente falou das hipóteses, que é aquele que tem a obrigação, cuidado, já expliquei para vocês uma por uma, essa pessoa é chamada de garantidor. Ou seja, se você se enquadrar numa dessas três hipóteses, você é chamado de garantidor. Você tem o dever de garantir que o resultado não aconteça, sendo que a sua omissão faça com que você responda penalmente pelo crime. Vamos falar aqui de uma questão, prova de delegado da polícia. João e José estão na praia e resolveram entrar no mar. Em determinado momento, eles começam a se afogar. Havia naquele local um salva-vidas que, ao avistar apenas João, notou que ele era seu desafeto e se recusou a salvá-lo. Próximo a eles havia também um surfista. Este avistou apenas José pedindo socorro. Mas, por ser seu inimigo, não atendeu aos pedidos dele, resolvendo sair do local. As duas pessoas acabaram se afogando e morrendo. Em relação ao caso, quais das alternativas abaixo é correta? Ou seja, resumo da ópera, não tem inimigos, né? Gente, isso aqui é importante porque eu vou abrir um parêntese com a explicação dessa questão. Percebam que João não foi salvo pelo salva-vidas que tem o dever de agir, tem a obrigação de agir, porque ele se recusou porque João era seu desafeto. E José não foi salvo pelo surfista, porque o surfista era seu desafeto. Pergunta: o surfista tinha obrigação de salvar José? Não, não tinha obrigação de salvar José. O surfista tem por lei, ou ele assumiu, ou por seu comportamento anterior, não. Mas, professor, o surfista vai responder penalmente? Vai. Mas não vai responder pelo homicídio. Vai responder pelo crime de omissão de socorro. Já o salva-vidas, ele vai responder por homicídio de João. Então, vamos ver as alternativas? Letra A. O salva-vidas responde por homicídio doloso por omissão. B. O salva-vidas responde por omissão de socorro. Já falamos que não. O salva-vidas não. O surfista responde por homicídio doloso por omissão. Também não. Por que não? Porque ele não era garantidor. O surfista não era garantidor. D. A conduta do surfista é típica. Falso. O surfista responde por omissão de socorro. E letra E. O surfista responde por homicídio culposo? Não. O surfista responde por omissão de socorro. Então, a alternativa correta é a alternativa A. Porque o garantidor tem o dever. Eu sempre gosto de usar como explicação e como exemplo a história do sujeito. Tá lá, aqui em Cuiabá, né? Estou gravando aqui em Cuiabá e sempre tem aqui tem um portão do inferno, né? Que é um lugar em Chapada dos Guimarães. Aí você está andando assim, você está andando, aí você escuta socorro, socorro. Aí a pessoa está na beira do penhasco. Aí você olha assim perto. Ah, é você, João? Quero que você morra. Eu não vou te salvar, não. E eu sou um policial. Eu sou sei lá, alguém do governo, alguém da segurança. E a pessoa morre. Eu respondo por homicídio doloso por omissão. Minha omissão é penalmente relevante. Eu podia agir, eu tinha o dever e não fiz. Agora eu estou andando. Socorro, socorro! Aí eu olho assim, é você, João? Eu quero que você morra. E eu não sou garantidor. Eu estava passando por lá e vi. Nessa situação, eu respondo por omissão de socorro. Eu tinha o dever de tentar ajudá-lo. Não de ir lá pegar ele, mas de alguma forma
tentar ajudá-lo e não fiz de maneira dolosa. Respondo por omissão de socorro. Próximo. Antônio, renomado cientista, ao desenvolver uma atividade habitual, em razão da pressa para entregar determinado produto, foi omisso ao não tomar todas as precauções no preparo de uma fase do procedimento laboratorial, o que acabou ocasionando dano à integridade física de uma pessoa. Acerca dessa situação hipotética, julgue o item a seguir. A omissão de Antônio é penalmente relevante, porque foi esse o comportamento que criou o risco da ocorrência do resultado danoso à integridade física. Correto? Correto, gente. Antônio, ele não tomou as precauções necessárias para a entrega do produto. Então, com seu comportamento anterior, ele criou o risco do resultado. Ele era garantidor. Ele tinha o dever de evitar o resultado, porque seu comportamento anterior, e ele poderia ter evitado, e não fez. Então, ele responde. Próxima questão. A partir da narrativa a seguir, considerando as classes de crimes omissivos, assinale a alternativa correta. Arthur, após subtrair aparelho celular no interior de um mercado, foi detido por populares que o amarraram em um poste de iluminação. Acabou agredido violentamente por Valdemar, vítima da subtração, que se valeu de uma barra de ferro encontrada na rua. Alice tentou intervir, porém foi ameaçada por Valdemar. Ato contínuo. Alice, verificando a grave situação, correu até um posto da polícia militar e relatou o fato ao soldado Pereira, que se recusou a ir até o local no qual estava o periclante, alegando que a situação deveria ser resolvida unicamente pelos envolvidos. Francisco, segurança particular do mercado, gravou a agressão e postou as imagens em rede social com a seguinte legenda: aí, mano, em primeira mão, outro pra vala. Arthur morreu em decorrência de trauma craniano. Você vê que história... As questões de nexo de causalidade sempre terão uma história triste. E sempre vão provocar em você um pavor, uma vontade de dizer que todos estão envolvidos, todos deverão ser punidos. Mas vamos tomar cuidado. Gente, só para a gente fixar. Pereira, quem que é o Valdemar? O Valdemar é a vítima, certo? Quem é o Pereira? É o soldado Pereira. E quem é a Alice? É a que tentou, de todas as formas, ajudar. E o Francisco? É o segurança do mercadinho. Então, vamos lá. Pereira poderá ser indiciado pela prática de crime omissivo impróprio? O Pereira ele pode ser responsabilizado pelo homicídio porque ele foi chamado, contaram a situação para ele, Alice contou, detalhou a situação para ele, ele falou, não, eu não vou lá não. Isso aí deve ser resolvido pelos particulares. B. Pereira poderá ser indiciado pela prática de crime omissivo próprio, isto é, omissivo próprio é o crime de omissão de socorro, enfim. Ele poderá ser responsabilizado pelo crime de omissivo próprio, omissão de socorro? Acho que não, hein? C. Alice poderá ser indiciada. Não, coitado da Alice. Alice tentou de todos os meios, de todas as formas. Não, a alternativa C é totalmente errada. Também a D também é errada. Alice não tem nada a ver com a história. Francisco poderá ser indiciado pela prática de crime comissivo por omissão. O Francisco tinha um dever legal, o segurança do mercadinho, de impedir que batessem na pessoa que causou o crime? Não, né? Então, a resposta é a letra A. Realmente, o Pereira
policial militar, foi avisado, foi detalhado a ele sobre a situação. Então ele tinha o dever de agir, ele tinha conhecimento de toda a situação fática, era próximo ao local e ele não o fez. Então ele vai responder penalmente pelo fato. E aí eu deixo a mensagem para vocês. Paciência é a virtude dos sábios. A pressa é o segredo do fracasso. É interessante porque todo mundo que estuda para concurso público, 99,9% quer passar de imediato. É o sonho de qualquer concurseiro. Eu vou estudar 6 meses, eu paro. Ou, infelizmente, no mercado, encontra-se tentam se vender fórmulas mágicas para dizer que você vai passar de imediato no concurso. Gente, pressa é inimiga da perfeição. Isso é um ditado popular. Pressa vai levar você sempre ao fracasso. Paciência vai levar você ao sucesso. Porque com paciência você constrói com calma. É que nem a história dos 3 porquinhos. Vai construir casa de palha, de madeira, porque a pressa de querer brincar, a pressa de querer sair da responsabilidade. Enquanto que o de tijolos demorou mais tempo, mas era o mais seguro, o mais forte. Então, muita calma, muita paciência, muita luz na vida de vocês, muitas bênçãos na vida de vocês e tudo vai dar certo. Tá certo? Vamos lá então? Te aguardo na próxima aula. Um forte abraço e até mais. Clique like.